paz, amados do Senhor. Eu sou Marinês e quero falar um pouquinho do amor de Deus a vocês. E eu fiz esse canal com o intuito de falar do amor de Deus e do que Ele também tem feito na minha vida, mas também de mostrar aquilo que eu vivo, né? E eu sou muito grata a Deus porque Ele tem mudado a história da minha vida. Eu sou uma pessoa que nasceu de novo na presença de Deus, porque eu estava muito doente e eu tenho um problema crônico na perna, e aí a obesidade veio e tomou conta. E eu cheguei aos 212 quilos. E aí a luta começou. Mas, graças a Deus, Deus coloca pessoas no caminho da gente para ajudar e as coisas acontecem. Eu fiz a cirurgia bariátrica, já consegui eliminar 65 quilos, voltei a caminhar, nasci de novo, né? Eu creio que foi a mão de Deus na minha vida, porque eu sou uma pessoa de muita fé. Eu e meu esposo trabalhamos na obra de Deus, somos da igreja Rios de Vida, e meu marido é diácono, e também somos líderes de célula, né? Temos uma célula na nossa casa. Então, pra gente é um prazer fazer a obra de Deus e fazer agir com amor ao próximo, fazer as coisas, né, com amor. E a gente faz isso e a gente é muito grato. Eu fiz um propósito com Deus. Nesse propósito eu disse: Senhor, muda a história da minha vida, que eu farei a tua obra, o que me mandares eu farei. E Deus, ele cumpriu a parte dele, e creio que é da vontade dele, porque a gente está fazendo a obra, né? E Deus precisa de bocas nesse mundo que estejam interessadas em fazer a obra dele, né? Porque ele usa pessoas para fazer a obra dele, mas para isso a gente tem que tomar posição e querer fazer a obra. Então, assim, eu tenho 42 anos e há uns 20 anos, né, sou evangélica, né, cristã. Mas tudo isso que aconteceu na minha vida, eu creio que é um livramento de Deus. E eu creio que através do meu problema na minha perna, que é crônico, eu ainda vou ser restaurada, porque eu creio nisso. E eu vou fazer a obra de Deus mais ainda, mas ao mesmo tempo é para ganhar almas para o Senhor. O Senhor falou comigo, o Espírito Santo me convence disso, que é através disso, né? Deus usa as coisas loucas desse mundo, né? Através disso, porque eu era uma pessoa que não caminhava, eu ia para a igreja sendo carregada e não deixava de ir, sempre com amor. E eu lembro que de vez em quando eu tinha uma oportunidade, eu subia no púlpito, quase que me arrastando, e eu não conseguia ficar muito tempo em pé, e mesmo assim eu levava uma palavra. E aí, então, o máximo que eu conseguia era 12 minutos, 13 minutos, às vezes 15, com muito sufoco. E da última vez que eu tive uma oportunidade, eu consegui ficar 40, 45 minutos no púlpito. Então, para mim, foi uma bênção de Deus. Claro, ainda tem muitas dificuldades ainda para caminhar e tudo, mas eu creio, né? E meu marido tem o dom de visão e ele viu, e eu curada. Então, nós cremos nisso, esperamos nisso, na certeza que Deus vai fazer a obra na minha vida, mas no tempo dele, não é no meu. E enquanto isso eu vou sendo feliz, vou levando a minha vida, cuidando dos meus e fazendo a obra dele. Se não vier a cura nesta vida, eu creio na volta dele, creio que ele vai fazer. E aí então lá não vai haver pranto e nem dor, não vai haver feridas, não vai haver nada. E é nisso que eu creio, é nisso que eu espero. Eu creio nesse Deus maravilhoso que transformou a minha vida, que está aí para transformar vidas. Ele levanta os caídos como ele me levantou. Por muitos anos eu perdi tempo da minha vida no mundo, nas coisas do mundo, e achava que era feliz e não podia viver sem. Mas Deus fez a obra na minha vida, me resgatou antes de dar esse problema, porque eu não fui para a casa de Deus por causa do problema. Eu fui para a casa de Deus porque eu convidei meu marido para nós se reeducar, que do jeito que o nosso casamento estava não dava.
Nós havíamos perdido um filho e com a morte desse filho a gente ficou transtornado. Botou tudo fora o que tinha e foi embora. E isso não resolveu. Quando voltamos, e do jeito que estava difícil. E aí eu convidei ele para nós se reeducar e lutar pelo nosso casamento, que já estava destruído, e nós ir para a igreja. E foi a melhor decisão de nossas vidas, porque ali o casamento se restaurou e nós viemos a nos libertar e trabalhar na obra de Deus. Aleluia. Eu glorifico a Deus todos os dias, porque Ele tem sido um refúgio. Ele tem sido muito bom para mim, para minha família. Somos felizes porque Deus colocou a mão, nos restaurou o casamento nas nossas vidas. E olha, se eu fosse começar a falar tudo que Deus já fez na nossa vida e as coisas que Ele fez, os milagres, eu ficaria muito tempo aqui. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou um milagre de Deus, minha família é um milagre de Deus. Eu não venho aqui falar de placa de igreja, porque isso não precisa, porque é Deus, o Deus é um só. Mas a gente precisa de um lugar para congregar, para estar em família, para ter aquela comunhão entre pessoas. E a minha igreja é uma igreja acolhedora, e foi lá que eu me senti muito bem. E Deus fez a obra na minha vida. Então eu lembro que eu falei para o Senhor: Senhor, transforma a minha vida. E depois eu disse: Senhor, se eu sou um projeto teu, se o Senhor tem planos para a minha vida, muda a história da minha vida, porque do jeito que está não dá mais. Mas também, Pai, me ensina, me orienta, me guia na tua palavra para fazer conforme a tua vontade e não a minha. E tudo foi se transformando. Eu lembro que eu fiz um projeto de vida no final de ano e pedi para o Senhor transformação e que Ele mudasse a história da minha vida. E eu tive respostas. Em 2 meses eu tive a resposta da minha cirurgia do estômago. E eu fiz ela, vai fazer 2 anos. E é claro que eu ainda estou na etapa ainda de emagrecimento, mas o que eu já eliminei já me ajudou muito. E eu já estou muito feliz, já estou grata por Deus ter feito isso na minha vida. Usou médicos, usou pessoas para me ajudar. E é assim que Deus age, Ele coloca pessoas no teu caminho, no meu caminho, para nos ajudar, para nos levantar. E eu creio, eu creio nisso, porque a fé da gente move muita montanha. E nós temos sonhos, e não é pecado sonhar não. Vamos sonhar sim, vamos fazer projetos, vamos fazer sim. Deus quer que a gente sonhe. Ele não quer que a gente pare no tempo não. Mas Ele quer que a gente coloque Ele em primeiro plano, para que Ele venha abençoar, venha colocar a mão dele naquilo ali. E eu creio que tudo que eu faço é a mão de Deus na minha vida. Ele tem me sustentado, Ele tem feito o melhor. Mas eu sou falha, sou errante, sou pecadora. Sou tão pequenininha, mas creio que Ele é grandioso, perdoador. Então eu creio que Ele faz milagres. E eu espero que mais pessoas venham a ser edificadas e chamadas, que o meu projeto nessa vida é ganhar almas, ter almas ganhas ao Jesus. Por quê? Porque o que o Jesus mais ama é almas ganhas, Então cada um pode fazer a sua parte, mas não julgando, não fazendo. Eu não fui julgada quando eu fui chamada, que eu tive esse chamado, que eu tomei essa decisão, porque a decisão é da gente de buscar. Enquanto a gente não toma a decisão, nada muda na vida da gente. Mas quando tomamos a decisão, Deus vem e nos resgata. E aí é um processo de libertação. E Ele, depois da libertação, Ele quer nos usar. Ele quer passar para frente aquilo que aprendemos. Ele precisa de pessoas interessadas em ganhar almas. Ele precisa disso. Então eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não a minha. Amém? Eu quero trazer uma palavrinha para vocês hoje, que fica em João 3. Só um minutinho aqui, tá? Que eu vou me achar aqui, Amém. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Essa palavra é muito forte, né? Eu acho linda essa palavra, porque hoje ainda há pessoas que se condenam pelo seu passado, pelo que fizeram de errado. Mas quando Jesus entra numa vida, quando ele vem numa vida, é para transformar. Ele transforma nossas vidas. Ele muda a nossa situação. Jesus não veio nesta terra para julgar os homens, condenar o mundo. Ou seja, ele não condena ladrão, prostituta, ninguém. Ele não condena as pessoas. Mas a gente às vezes se sente culpado e se afasta de Deus. Mas ele veio para tirar essas pessoas das trevas e colocar na luz. Ele nos limpa, nos transforma em novas criaturas. Na palavra diz que não existe um só homem na face da terra que não tenha cometido pecado. Ou seja, eu e você somos pecadores. E quem somos nós para julgar o nosso próximo? Se Jesus veio ao mundo não para condenar, sendo filho de Deus, ele veio para salvar. Então, quem somos nós para julgar o nosso próximo? É a ele que devemos apresentar nossas ansiedades. Devemos nos apresentar a Jesus. Apresentar essas pessoas que precisam, essas almas aflitas a Jesus. Levar uma palavra muitas vezes. Interceder por elas. Orar por elas. É Jesus que transforma. E Jesus pode nos usar para isso. Basta a gente querer. E assim, abre a tua boca. Vamos abrir mais a boca, né, para o Senhor usar. Que eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu tenho muitos sonhos para realizar ainda. E creio na mão do Senhor que Ele vai fazer. E que nem eu disse, se não fizer aqui, Ele tem uma promessa. E Deus é um Deus, não é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as promessas. Então eu creio que Ele vai voltar e vai levar com Ele os seus. E lá vai ser uma nova vida na presença dEle. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos. Que Deus abençoe a cada um que está ouvindo, que está vendo essa live. Porque eu creio que vidas podem ser transformadas através de outras vidas, de almas resgatadas pelo Senhor. Que a paz esteja com todos. Amém?